Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer um vídeo entrevista com o autor Álvaro Maestrin. Álvaro Maestrin é o autor de Arboreto 1990, seu primeiro livro. Eu não posso falar da história porque eu ainda não li o livro, mas é interessado na leitura deste livro, falar sobre essa arte que eu amo tanto e entendendo a necessidade de divulgar mais o trabalho de autores nacionais. Eu fiz o convite para o autor e ele, muito gentil, aceitou o convite. Ele não tinha obrigação nenhuma, uma vez que ele estava de férias num sítio, mas gentilmente ele aceitou o convite e de lá mesmo gravou os vídeos e me mandou. Eu agradeço mais uma vez a você, Álvaro. Em breve eu lerei o livro e trarei a resenha completa sobre o que eu achei de Arboreto 1990. Então vamos à entrevista. Eu perguntei ao Álvaro por que o ano de 1990. Bom, eu escolhi o ano de 1990 porque eu nasci em 1985. Então, em 1990 eu tinha 5 anos e foi nessa fase que eu comecei a gostar dos desenhos animados, né? Caverna do Dragão, He-Man, Thundercats, tudo isso é muito mencionado no livro. É uma coisa bem gostosa dessa época. E enquanto eu escrevi o livro, eu senti essa nostalgia bem gostosa do final dos anos 80 e início dos anos 90, que eu espero que muita gente sinta também na leitura. Como foi o processo de escrita do livro? Olha, eu acho que eu posso identificar duas etapas no processo de criação. A primeira é um pouco, como que eu diria para vocês, em alguns momentos ela é quase dolorosa, que é aquele momento em que você vai colocando as ideias no papel e procurando aparar algumas arestas, né? Você coloca o que está na sua cabeça e fica se imaginando se aquilo ali está dito de uma forma clara para que todos os leitores compreendam, ou se você está entendendo o que você escreveu porque aquilo saiu de você. E a segunda fase, que é você fazer aquela leitura do livro. Eu, por exemplo, deixei o manuscrito descansar durante 6 meses para que eu mesmo me esquecesse de algumas partes e pudesse fazer uma leitura um pouco mais imparcial, por assim dizer. Então essa segunda parte para mim foi muito mais gostosa do que a primeira. A primeira parte, principalmente por ser meu romance de estreia, acho que eu me cobrava bastante, né, para ver se eu ia conseguir colocar no papel tudo que vinha à minha cabeça. E a segunda parte, mais como um leitor lendo a obra de outra pessoa e aí corrigindo alguns errinhos, revisando em alguns pontos, acrescentando alguns trechos, tirando alguns. Quando você tira alguns trechos, isso às vezes te dói um pouco porque você dedicou muito tempo àquilo, mas às vezes é bem necessário. Qual foi suas inspirações para escrever o livro? Bom, em relação ao conteúdo, eu acho que a inspiração veio em grande parte de Os Goonies, Stranger Things, essas obras com crianças, porque a história de Arboreto conta isso, são as aventuras dessas crianças. No início são 5 crianças, né? Elas saem para uma aventura numa ilha de rio e aí a partir dali que tudo começa a acontecer. Então eu queria escrever algo sobre crianças de literatura popular que escrevem de uma maneira bem simples. Eu não queria uma escrita rebuscada. E às vezes, por incrível que pareça, fica mais difícil você escrever tentando encontrar estruturas simples, estruturas que façam com que o leitor mergulhe na história, com que o texto em si seja quase invisível. Então a minha motivação em relação à forma era fazer um texto que passasse praticamente despercebido ao leitor. Ele não poderia parar para se perguntar: nossa, mas que palavra que é essa aqui? Nossa, que construção estranha, soou artificial. Eu queria escrever algo em que as pessoas pudessem mergulhar e durante aqueles momentos ela nem percebesse que estava lendo um livro. E que também alternasse com capítulos em que os adultos aparecessem, para não ficar uma coisa muito, não monótona, porque não seria monótono com as crianças, mas uma coisa muito uniforme, né? Então, essa alternância, às vezes capítulos com as crianças e às vezes capítulos com os adultos, eu achei que ficou bacana. Em relação à forma, à escrita, me inspiraram muitos autores. A pandemia está aí dificultando muito o mercado editorial também, e eu perguntei ao autor quais foram os desafios de lançar um livro na pandemia. Bom, os desafios de lançar um livro numa pandemia. Se o meu livro tivesse sido publicado primeiro em versão física, eu acho que os desafios teriam sido maiores, porque as pessoas
estão comprando menos livros físicos, né? As pessoas vão menos às livrarias e, pelo que tem me falado, diminuíram as vendas de livros físicos também pela internet. Por outro lado, eu vejo o que parece que as pessoas estão cada vez mais lendo e-books. Então, quando eu pensei na forma de lançar, primeiro eu pensei em mandar para um agente literário e tentar buscar uma editora, e aí um amigo meu falou: rapaz, coloca seu livro na Amazon primeiro, é bacana, se você conseguir divulgar primeiro entre os amigos, depois tentar entregar o livro para algumas pessoas que o resenhem, por exemplo, você pode alcançar um público grande. E eu tenho ficado muito feliz com isso, porque incrivelmente, assim, é um livro desconhecido, né? Não foi publicado por uma grande editora, mas o retorno das pessoas tem sido bem bacana. As pessoas me procuram no Instagram, me falam por direct, outros me marcam, né? Olha, que legal foi ler o livro e saber que a sua história, aquela história que saiu de dentro de você, tá vagando por aí, entra na cabeça de uma pessoa, entra na cabeça de outra. Como cada pessoa tem uma percepção diferente sobre ela, é muito interessante. Eu não esperava que o prazer fosse tão grande. Então, assim, eu acho que, na verdade, a pandemia, pro livro em si, não representou um grande desafio, não. Na verdade, as pessoas, pelo que eu tenho visto, estão até lendo mais, né? Estão mais em casa. Então, às vezes, num sábado, num domingo, a pessoa que normalmente sairia prefere ficar em casa lendo um livro, né? Debaixo da coberta, alguma coisa assim. Tem pessoas que me falam que leram um livro em um dia, em 2 dias, né? É um livro de 250 páginas. Então, quer dizer, você lê em um dia, significa que a pessoa gostou muito. Fico muito feliz em saber. Eu fiz uma pergunta ao autor sobre o que podemos esperar do livro, além do que está na sinopse. Olha, é difícil você fazer a sinopse de um livro. Eu não imaginava que fosse tão difícil, porque você colocar tudo que você quer que a pessoa saiba sobre o livro antes de ler, sem dar nenhum spoiler, é muito complicado. Agora, o que tem surpreendido muita gente, é um dos pontos que eu gosto muito no livro, é a representatividade que tem ali na história. Tem um garoto que é surdo e mudo, tem o tio da Clarice e do Gabriel, que tem síndrome de Down, é o Marcelo, o Cello, que é o meu personagem favorito, sem sombra de dúvidas. Ele é apaixonado por Silvio Santos, Ayrton Senna e Chaves. Ele sabe tudo sobre isso. Ele é um cara que calcula muito bem, ele soma, diminui, multiplica e divide como se fosse uma calculadora. E ele é muito engraçado, né? Então, isso é para mim um dos pontos altos que não estão na sinopse. É o Marcelo, que tem síndrome de Down. Essa representatividade, você vê pessoas que são diferentes e que estão ali retratadas no livro, né? Vivendo com os outros personagens, e não há preconceito entre eles. Eu também, o que eu acho muito legal são as referências aos elementos da cultura pop, né? A sinopse fala sobre elementos da cultura pop brasileira das décadas de 80 e 90. Mas muita gente se surpreende porque não pensa nessas que estão lá. Então, às vezes a pessoa me fala: nossa, teve uma cena ali que você falou do Palhaço Bozo. Nossa, eu nem pensava mais no Palhaço Bozo, mas quando você disse, me veio aquela nostalgia. Ou numa outra cena você falou do Show de Calouros do Silvio Santos. Nossa, como que eu me lembro do Show de Calouros? Os desenhos, então, nem se fala, né? As pessoas comentam muito comigo sobre as referências aos desenhos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Se tem interesse em ler o livro, ele está disponível em e-book por apenas alguns reais. Vocês podem comprar pelo link na descrição. Vocês podem seguir o autor no Instagram. Podem me seguir no Instagram também, se vocês curtem a minha pessoa. Espero que vocês tenham curtido. Curtam, compartilhem, comente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que a sinopse de Arboreto 1990 atraia vocês. E espero poder um dia discutir o livro com vocês. Eu ficaria muito satisfeito se vocês aparecessem no meu Instagram para trocar uma ideia sobre o que vocês leram lá. Eu agradeço imensamente ao Jonathan pelo convite que ele me fez. Uma pessoa maravilhosa, já trocamos muitas ideias. E é isso aí, pessoal. Espero que a gente se encontre em breve, tá bom? Um abraço. E até a próxima.